Que bom. Estamos começando aqui, gente. Boa tarde, boa tarde. É com muito prazer que hoje nós recebemos aqui Célia Domingues, que é a diretora comercial, né, da Mangueira, a pessoa que realmente assim trouxe a grande novidade para mim e para o meu pai, que nós seríamos, né, os embaixadores da Mangueira. Então, assim, é com muito prazer que hoje eu trago aqui essa representante de uma escola de samba que é super tradicional, mas que é a escola de samba do nosso coração, e que, para ela explicar o que é isso, né, esse novo movimento que a Mangueira está fazendo, de encontrar os embaixadores no mundo, e como que a gente vai trabalhar nesse movimento e conhecê-la, né, e conhecê-la. Muito prazer tê-la aqui, Célia, muito obrigada. Aninha, muito prazer revê-la, né? É um prazer estar aqui junto com você. Obrigada pelo convite, pelo carinho, e principalmente obrigada por você e teu pai terem aceito o convite da Estação Primeira de Mangueira, né, para ser nossos embaixadores. Eu acho que vocês são bem... estão todos com a identidade, né, da nossa escola, preparados para ter essa missão junto com a nossa querida Mangueira. Que bom. Bom dia, Cecília. Yes, Aninha is welcoming everyone to the Bate-papo, and very excited to have Celia with us today. Celia is the commercial director of Estación Primera de Manguera, the Manguera Samba School, this very traditional, iconic samba school. And also, Aninha said, I'm very happy because my father and I have been asked, and we have accepted to be ambassadors of Manguera in Los Angeles. Manguera has this new initiative where they are going to nominate people to be ambassadors, and so we are going to learn more about this initiative and about Celia. Celia said, I'm very happy to be here as well, very grateful for the invitation, and for us, we are also really excited that you and your father have accepted our invitation to be ambassadors, because you are connected to the identity of Manguera. Manguera is a community-based school of samba, and so we feel that you are in a good position to help us move forward with the mission of the Manguera Samba School. Célia, qual é essa iniciativa da Mangueira? Antes da gente ir na iniciativa, quem é a Célia Domingues? Então, a Célia Domingues é uma mulher que nasceu na Estação Primeira de Mangueira, na comunidade da Estação Primeira de Mangueira. Passei 16 anos da minha vida morando, depois mudei, mas nunca me afastei. E sempre tive o olhar para dentro da comunidade, sempre participando das atividades da comunidade através da escola de samba. E, num determinado momento, eu me vi, né, dentro da escola, do complexo da diretoria, tendo a oportunidade também de dar sugestões, de discutir as propostas para a nossa escola. Então, a Célia Domingues é uma mangueirense que é apaixonada pela sua escola e pela sua comunidade. Ai, que ótimo. The question was, who is Celia Domingues? Celia said, Celia is a person who was born. I was born in the Manguera community, and I had the opportunity to live there for 15, 16 years. And even though I moved away and live in another area of Rio, my heart never left the community. So I'm very involved, have always been very involved with the community activities of Manguera, particularly through the Samba School. And through the years, I had the opportunity to become part of the management team, the leadership team, and bring my own suggestions of what I think the activities and the engagement of the community should be. But all in all, I'm a passionate person, and my life is Manguera. Além, Aninha, só para completar, além de estar diretora da Mangueira, eu estou presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil,
E a gente Uau! desenvolve um trabalho, tá, há 23 anos, envolvendo mulheres das comunidades, tornando essas mulheres capacitadas para ser Uau! empreendedoras. E aí a Que gente escolheu o lindo! segmento do carnaval para fazer a economia aquecer e dar oportunidade de trabalho para essas mulheres e para outros artistas. Nossa, que legal, que lindo! I also want to mention that I'm also involved for the last 23 years in an organization that supports female or women's entrepreneurs in Brazil. And so this is a very important work we do to really build capacity of women and create opportunities for them to be entrepreneurs and not just in the samba, but in general, to have the opportunities. E Célia, assim, essa sua trajetória, que você falou uma coisa super interessante. Você falou assim, de repente eu me vi, né, envolvida no complexo da diretoria, né? Como é que foi para você? Porque a estrutura da escola de samba ainda era muito machista, em termos de era muito masculina, né? Então, como é que é para você, sendo uma diretora, uma mulher, uma negra, que mesmo vendo da comunidade, teve esse espaço, né, de dar opiniões, de fazer decisões? Como é que foi isso para você? Tudo foi um processo. Veja só, primeiro, assim, eu desfilava na escola, né? Já desfilava há alguns anos, mas depois eu estava diretora de uma empresa ao lado, vizinha da Mangueira, da comunidade, e que patrocinava alguns eventos, a Leite de Rosas. Então, eles já me viam como representante de uma instituição que era parceira da escola. The question was, how was the transition to go from being an active member of Mangueira Samba School to be part of the management team, the leadership team? Because Samba schools, the traditional structure is really male-dominated. Most of those leadership positions are male. And the answer was, I was already part of another company that was nearby the Mangueira Samba School. And so this company that I was part of the management team was already sponsoring some of the events. And so the Samba School already saw me in that management, in that leadership position that made the transition easier. E depois, passado o tempo, na verdade, meu ex-marido foi presidente da escola, né? E eu, primeira-dama da escola, presidente social da escola, né? Eu fui casada com o Elmo e tem que respeitar a primeira-dama, né, gente? É mais fácil, né? Não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí eu abusei mesmo desse espaço para poder opinar, para poder contribuir, né, com os projetos da escola, levar projetos novos, propostas, sabe? E eu fui muito feliz, Aninha, porque eu tinha pessoas do meu lado que me apoiavam e que me ajudavam muito, como as eternas primeiras-damas, Dona Neume e Dona Zica. Então, assim, eu me senti totalmente agasalhada, aceita, tá, nesse desafio, né? E eu tive uma comunidade inteira, praticamente, nos apoiando, tá, com as propostas novas. Foi um momento de grande crescimento da comunidade da Mangueira. Ai, que lindo. Me emociona essas coisas. E eu estou aqui, passa filme aqui. Passa filme, é verdade. Another contributing factor to my ability to be now the commercial director was that I was married to one of the presidents of the Mangueira Samba School. And so my role was the first lady of the Samba School. And yes, you are engaging in social activities, but I took advantage of that opportunity to bring suggestion, to participate. Like I really took advantage of the opening that was there for me. And that was a period where the Samba School really grew in new ideas, new projects, expansion. And I felt in that moment that I was really supported by the community, by the people in the Samba School. And the more supported I felt, the more I was able to expand and contribute. And so that was another factor for the opportunity to be commercial director.
Célia, olha só, dá até arrepio, né? Porque a gente vê, assim, como que uma escola de samba hoje em dia não é só uma quadra que a gente vai, que tem um desfile, né? Tem um papel social muito forte. Eu vejo muito vídeos, né? Que agora o meu neto está participando da escolinha lá da Mangueira, Ai, que e minha neta maravilha. também está participando da ginástica olímpica. E está saindo, estou sempre recebendo, né, vídeo deles. Isso. E assim, outro dia eu estava pensando, falei, uma escola de samba é um lugar que a gente realmente é um formador de identidade, né? De personalidade. Então, vocês, assim, que estão na diretoria, têm uma responsabilidade muito grande, né? Deixa eu te falar. A Mangueira, ela é uma inspiração e é uma referência, Uhum, porque a Mangueira, a gestão da Mangueira, a diretoria da Mangueira, ela não pensa só no carnaval. Ela uhum, pensa em todas as oportunidades para a sua comunidade. Então, tem um trabalho social, cultural, esportivo, e tudo isso preserva a cidadania, né, da nossa comunidade. Por isso que todo mundo tem orgulho, bate no peito, eu sou mangueira até morrer, essas coisas. Não é só por causa do desfile, é por uhum, conta de tudo que a escola proporciona para uma uhum. comunidade, né? Porque a Mangueira acaba, a diretoria da Mangueira acaba sendo uma mini prefeitura da nossa comunidade, Ah, sabe? uau, Então a gente uhum. busca as oportunidades usando esse peso da nossa escola para que toda a comunidade seja beneficiada, todas as famílias, né, mangueirenses possam ser beneficiadas. Bonito isso. The question was really about what it means to be really part of the management team of the Samba school, because Anina said that Samba schools nowadays are not just about the parade, are not just about the quadra or the space where people rehearse and have parties. Actually, Samba school, and particularly Manguera, have a very important, fundamental social role in the community that is really about identity building, the place to build identity as individuals and as community. And the answer was from Celia. Trazendo para hoje todo o trabalho que foi feito a partir da gestão do Elmo, né? O presidente Elias, que participou dessa gestão toda. Fernanda, Oi? só um minutinho, Célia, só um minutinho. Tá. Você está. Você está. Eu acho que a gente perdeu a ligação aqui. Oi, tudo bem? Eu acho que é a rede da Célia. Ah, tá. Mas eu tô vendo vocês normal. A Ana e a Cecília. A Célia que deu uma travadinha. Ok. Voltou. Mas olha só, eu estava ouvindo e vendo vocês. Ah, tá. Estava. And so Manguera Samba School is not only about the parade, like we are really engaged, we are really dedicated to all the other aspects. We believe in the social role, the cultural, the sports. We really are connected to the community, and we are very active in using the weight of a traditional and very famous samba school like Manguera to find opportunities for the community. Community is very important for us. Opportunities in all aspects, of course, samba, but sports, art, business, everything is part of what we do as the management team, the leadership team of Manguera. E o presidente Elias, né, nosso atual presidente, ele está na Mangueira há quase 60 anos, né? Já também passou por vários segmentos da escola. Sim. E desde 1995, da gestão do Elmo, ele é o financeiro, foi do Elmo, foi do Alvinho, participou da comissão de carnaval, da comissão de estratégia, na gestão do Chiquinho, do conselho. Ele é um grande benemérito da escola, sabe? Ele tem um conhecimento, embora não seja, ele não tenha nascido na comunidade, mas ele tem um grande conhecimento, né? E é um mangueirense assim, também fervoroso. E agora, na gestão dele, ele me convidou para ser diretora, e eu fiz uma proposta para ele, né, inovadora, dentro da escola,
de trazer novos negócios para a Estação Primeira de Mangueira, para sair um pouco da questão só de recurso carnaval e a gente explorar um pouco mais a marca Mangueira, trazendo benefícios, né? Para que a escola possa ter um pouco mais de autonomia financeira. Por isso, nossos embaixadores para nos ajudar. Another important piece of this that Manguera does for the community is the current president. The current president of Manguera was not born in the community, but he has been with the Manguera Samba School for 60 years. And he has been part of all before becoming a president, he was part of all the different roles that you have in the school. So he really knows and understands. And he invited me to be the commercial director. And I came forward with the proposal that was very innovative to try to find new economic opportunities, because it's very important for us as a Samba school not to be so dependent on the income or the opportunities that come from the carnival. We need to find other opportunities because we have a role in the community. So new businesses, opportunities, and this is where the ambassadors of Manguera are going to play a role as well. Ai, que linda. Então, essa ideia dos embaixadores surgiu de você? Foi você que criou essa ideia? Nós levamos para o presidente, né, umas propostas de novos negócios, né? Então, nós criamos alguns negócios. Criamos um game, né, da família Verde Rosa, que ele não é bem um negócio, ele é um programa, né, para poder juntar as famílias, né, para que elas se sintam abraçadas, para que elas troquem, tenham uma harmonia, uma brincadeira, e que a vida cultural da nossa escola não seja esquecida. Então, a gente criou o game, mas junto com o game vem algumas empresas para poder apoiar a Mangueira. E aí entra nessa roda, né, de negócios. Como a gente também criou, nós fizemos uma parceria com a Reserva, uma marca, uma grife, né, brasileira, e agora em abril, aniversário da escola, nós criamos uma coleção da Reserva, que foi para 80 lojas da Reserva no Brasil. E agora vamos fazer uma nova coleção. E também criamos os embaixadores, a categoria dos embaixadores, porque nós queremos a Mangueira ocupando todo o espaço que ela pode no Brasil e no mundo. Ai, que ótimo. E, além disso, nós transformamos a Mangueira numa operadora de telefonia celular pré-pago. A Mangueira tem um chip personalizado. Nossa! E toda vez que alguém comprar o chip ou recarregar, é um plim-plim numa poupança para a Mangueira. Nossa, que legal isso! Coisa muito interessante, coisa muito inteligente. Uau! So in this strategy and proposal that I put forward for Manguera is really about diversifying the opportunities to really think outside the box. And so, for example, we have a game for the different families. So the families come to Manguera and they feel embraced, they feel, that they belong, they have a place, because we don't want the tradition, the culture, the knowledge to be lost. But in building that game, then we bring the companies, the businesses to be sponsors of that, to contribute to the community. Another very interesting partnership we have at the moment is with the cell phone service. And we have prepaid call cards, and if you buy that, then every time they are used, part of the earnings go to Manguera. So we are really trying to be very innovative, and the ambassadors of Manguera is another way, because we want to occupy all the spaces that we can, not just in Brazil, but around the world. Hoje nós temos 8 embaixadores, né, no Brasil, já em alguns estados, e temos 7 embaixadores em vários países, em alguns países já do mundo, já parceiros, como você, como seu pai, como tantos outros que nós temos de parceiros. Ai, que maravilha, que maravilha. Eu gostaria muito que nós tivéssemos uma chance de encontrar todos os embaixadores, de ter uma reunião com todos, para a gente ver. Estamos providenciando isso. Ai, que ótimo. Para a gente realmente conhecer, mas ver também o que as pessoas estão fazendo, como estão fazendo, como é que a gente pode fazer para dividir. Nós vamos fazer o nosso encontro interno, depois nós vamos fazer externo, hein? Tá ótimo! Uma programação bem legal.
Ótimo, ótimo. E Célia, olha só, em termos de o peso, né, que a mangueira traz um peso muito grande. O nome mangueira é uma coisa de muita tradição, né? Mas eu estou vendo assim até mesmo nos últimos carnavais, a mangueira está trazendo assim uma veia mais política, está trazendo mais essa coisa é muito renovador, né? O Leandro, eu acho que ele é muito feliz em tudo que ele traz nas escolas, na Mangueira. E como é que você vê essa transição? Porque eu lembro, e eu era criança, né? Também assim uma perspectiva de criança. Eu lembro assim, não, a Mangueira é muito tradicional, a Mangueira, não, você tem que sambar muito no pé, que não, sabe? E eu me lembro que um ano, eu acho que nós temos Braguinha, que o Max Júnior trouxe aquela, né, mudou toda aquela, não era só o verde rosa, era do verde ao branco, era rosa, era muito lindo, né? Foi uma mudança, nossa, estou toda arrepiada só em falar. Como é que você vê essa evolução da Mangueira agora sendo uma escola que tem essa representatividade política também, né? Posso responder ou você vai falar? Não, pode responder, pode responder. Tá. Então, olha só. Realmente, o Max, a gente chama o Max do mago das cores, né? Porque ele fez essa transformação na Mangueira com muita sabedoria, ele conseguiu convencer toda a nossa velha guarda, todos os baluartes, da necessidade de transformar a Mangueira nesses verde-rosa degradês. Degradês. Né? Uhum. Então, ele usou e abusou também, ele explorou muito essa feliz ideia que ele teve e que foi muito bem aceita dentro da escola. Mas a gente entende, Aninha, o seguinte, a Mangueira sempre foi uma escola muito conservadora, né? Muito conservadora. Mas a gente entende que a gente precisa avançar em alguns espaços, estar junto, se atualizar, trazer a juventude para perto, porque a juventude é o futuro da Mangueira. A juventude são os nossos herdeiros. Então, a gente precisa, né, a todo momento, estar junto deles, não perdê-los de vista e eles não perderem o amor pela nossa escola. E aí é uma conversa que, com muita delicadeza e com muito respeito, a gente tem com os nossos baluartes, que é o Conselho Superior, com as nossas velha guarda, e com as pessoas, né, que estão na Mangueira tradicionalmente, suas famílias, né, durante tantos anos, com todo respeito, fazendo com que eles entendam que a mudança é necessária. Graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso nisso. Haja visto a bateria. A gente tem hoje mulheres na bateria, quando antes não tinha. Hoje nós temos mulheres em cargos, aí eu já estou falando do carnaval de um modo geral, temos mulheres cargos que antes não tínhamos, até porque as mulheres eram recepcionistas ou cozinheiras, né? Hoje não, elas decidem, elas ajudam a decidir. E eu acho que isso, aos poucos, a gente vem ocupando cargos, não por afronto, mas sim por competência, colaboração e amor, sabe? Então, a gente tem tido sucesso nisso, e na Mangueira também não poderia ser diferente, ela tem evoluído muito abrindo esses espaços. Maravilha. So the question was, I observed that the Manguera Samba School is evolving. When I was a child and I was part of Manguera, I was living there and I would see the carnival. It was very traditional. It was within certain parameters. You know, what Manguera wanted to position, how they wanted to be seen. The pink and green Samba School had a particular aesthetic and a particular style. But now, when I go back to Brazil, I see the evolution, and I see, for example, that Mangueira Samba School is making political statements through the parade in the Rio Carnival. And the answer was, yes, indeed, the Samba School is evolving, is transforming, and that's very important. Now, Mangueira is a very traditional Samba School that is community-based, and because of that, we have many of people have been with the Samba School for many, many years. We call them the old guard in a very respectful way. They are the holders of the tradition, the knowledge, the continuity. But Samba School needs to also evolve and transform into open space
for the new people that come and want to connect to the current trends, to the current situation. They want, for example, women nowadays, they also want to be part of the bateria. Before, only men could play the instruments. Women will just be, doing the food or doing specific roles. And now more and more, they want to be drivers. They want to, and it's not because they are women, but because they are dedicated, they have their love for the school. So this requires from the management team of the Samba School a lot of care, a lot of respect to bring everyone together and to have those conversations. And to find that ability to retain some of the traditions and what it means to be manguera, but also to accommodate the new trends, to accommodate the new ideas, so everyone feels part of the Samba School. Célia, é uma coisa assim, como é que você vê o samba no mundo? Porque quando eu estou sempre assim em lugares aqui fora, né? Tocou o samba da Mangueira, as pessoas ficam alucinadas, né? Assim, é uma coisa que realmente todo mundo fica muito assim, cai no samba mesmo, e tem esse peso. Eu fui para o Brasil o ano passado, o ano retrasado, eu acho, no carnaval. O último carnaval, que agora eu já nem me lembro mais. E eu levei levei algumas pessoas que foram para o Brasil e aí, lá no meio, eu vi as três pessoas que estavam comigo chorando, e elas falaram: agora eu sei onde está o coração do samba. A gente estava na quadra da Mangueira. E elas começaram a realmente se emocionar, porque eles já tinham ido a outras quadras de samba, de escola de samba, mas foi lá na Mangueira que eles realmente tiveram essa explosão. Como é que você vê essa coisa da Mangueira também abrir para o estrangeiro, sabe assim, para quem vem de fora? Como é que é essa transição, né? Como é que é essa como é que a gente fala? Essa aliança, né, com outras pessoas. Isso. Primeiro, assim, a Mangueira é uma escola que gosta de receber. E é uma escola que está com um coração muito grande, né? Recebe todo mundo, gosta. E tem essa coisa da Mangueira ser uma escola muito procurada, né? Porque ela é reconhecida mundialmente. Eu acho que a gente ainda está devendo muito, muito, muito para o carnaval do mundo, porque tem espaços que eu acho que a gente pode ocupar, que não ocupamos, e tem espaços que estão sendo mal ocupados. Tá? Eu acho que as escolas, de um modo geral, ainda têm que se organizar bastante para poder levar essa nossa cultura, esse nosso espetáculo para o mundo. Em particular, a Mangueira vem fazendo um trabalho, né, de formiguinha, né, mas através dessa loucura que as pessoas têm pela escola, a gente vem buscando justamente esses espaços fora do Brasil, para que essas pessoas que gostem do carnaval e principalmente gostem muito da Mangueira, elas se sintam prestigiadas de ter um pedaço da escola próximo delas. Então, a gente tem trabalhado isso, tá? E, na medida do possível, a gente pretende levar a Mangueira para toda parte do mundo, para quem não possa vir até a nossa sede, o nosso Palácio do Samba, se sinta contemplado em ter um pedacinho da nossa escola, né, com os representantes, que são os artistas, né? Verdade. Dando essa oportunidade de estarem mais próximos. Mas eu acho que, assim, Carnaval, ele é a maior festa democrática do mundo. E é um tesouro, sabe? Porque todo mundo, o mundo todo, quer ter o Carnaval, quer ver o Carnaval e quer um pedacinho da nossa cultura o mais próximo possível. Sim. So the question was, how do you see the carnival or the Mangueira or the Samba in the world? Because
when I go to the Rio Carnival, I bring people from the United States, some of my students, people who are interested, and they love everything, every samba school, every party we go. But when they go to Manguera, they feel I'm here in the heart of samba and the carnival. This is where the heart is beating. And some even cry. They get very, very emotional of what they experienced in the Manguera quadrant. And so how do you see Manguera and samba in the world? And the answer was, it is true that Manguera is a very welcoming place for everyone. We really like to share our art and our culture and our community with everyone who comes to Brazil and to Rio. But we see more and more that people get so passionate about it that then, of course, when they go back to their countries, they also want to have that same art and culture represented there. Sometimes it's done well, sometimes not as well. So what we want to do now in our new initiative is to try to make those connections. So when people in other countries want to have that experience, somehow we are able to bring a little bit of Manguera everywhere in the world. So that authenticity, that heart, and basically we believe that the artists are the heart of Manguera. So how can we bring some of the artists from Manguera to different parts of the world when people want to have samba or the carnival there? Aninha, deixa eu te completar uma coisa. Olha só, a gente estava falando sobre esse espaço que é completamente ocupado por homens, né? Não só na Mangueira, mas o carnaval de modo geral. Para você ver, os blocos também. Gente, eu estou de óculos, mas eu quase não enxergo. Mas eu enxerguei aqui, apareceu assim, Márcia Rossi, Mulheres Brilhantes. A Márcia Rossi, ela coordena um coletivo de mulheres também aqui no Rio, mas ela é presidente de bloco e de associação de bloco. Que lindo! Entendeu? Então, espaços também só ocupados no passado por homens. Como a gente tem a Rita da Sebastiana também, entendeu? Então, assim, é a mudança. A mudança é necessária. Sim. E aceitar essa mudança é mais do que necessário para essa nossa evolução. Sim. Agora, em relação ao trabalho da Mangueira, né? Para o mundo, né, como do carnaval também, completando o que eu estava falando, hoje, na verdade, a gente tem muita gente, como eu falei, tem espaços bem ocupados e mal ocupados. Mas um dos espaços que a gente acha, eu considero muito bem ocupado, não tem necessidade aqui de rasgar seda para ninguém, mas é o trabalho que você faz, Aninha. Porque obrigada. Você dá a possibilidade, você dá a oportunidade as pessoas que não podem vir ao Brasil, ou até que venham, mas venham, às vezes, fora do período de carnaval, ter oportunidade de conhecer um pouco da nossa cultura, com respeito, com grandiosidade, com valores. Isso é importante demais. Não é só chegar um bando de gente aí, sambar, batucar e vir embora. Né? Não é isso. É toda uma cultura, né? Que ela é representada pelos artistas, né? Para poder dizer para as pessoas o quanto que nós temos orgulho de ser brasileiros, de ser sambistas, de ser negros ou brancos. Verdade. Mas a nossa cultura, né? Que traz muita oportunidade, muitas alegrias e que o Brasil todo e o mundo todo quer ver de perto. Legal. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. É tão gratificante escutar, sabe, das pessoas que realmente fazem são sambas, né? Então, assim, é gratificante mesmo ver o trabalho que não é só meu. A Cecília é uma grande contribuidora para isso, a Fernanda, o Tayan, a Vânia. São pessoas que realmente são, assim, que me dão muita força. A Mimi, a Ângela, a gente tem um grupo, a minha filha Mariana. Mas é uma coisa interessante, sabe o que é, Célia? Eu, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos de idade, que a gente está naquela fase da adolescência, não sei bem se tinha essa idade ou se era mais nova. Eu vi um desfile, eu não quis desfilar na Mangueira, porque eu era forçada a desfilar na Mangueira, né? Então, eu não quis desfilar na Mangueira, mas fui obrigada a ir para as arquibancadas com a minha tia.
E aí eu querendo dormir, aquela coisa que lembra que antigamente não tinha o sambódromo, né? Era uma coisa assim que você chegava lá naquela arquibancada com... Ai, minha tia tinha uma almofadinha, mas eu queria dormir, aquela A coisa toda. arquibancada parecia um balança, mas não Um cai. balança, mas não cai. Exatamente. E aí, de repente, veio a Ilha do Governador com aquele vem amor, para a janela ver o sol nascer. E eu, naquele momento, falei, eu sou União da Ilha, porque eu estava aborrecida. Nossa. Eu estava muito aborrecida, muito aborrecida. Aquela coisa de forçar, sabe? A minha Aldione Sena está aqui também, olha. Beijão para você, Aldione. Aldione é a representação do passista, Nossa Senhora. Então, por muitos anos, eu vinha com esse negócio, e aí o meu padrinho era o presidente da Mangueira na época, o Djalma Santos, e ele falava, é bloquinho, então tá bom, a gente não vai fazer nada contigo. Aquela coisa toda assim, era uma brincadeira. Sendo que quando eu criei, quando a gente criou o International Samba Congress, se você olhar, 75% dos professores que vêm são mangueirenses. Gente, eu falo com as pessoas aqui, todo mundo vai. Todo mundo vai. Eu falei, ué, ela está levando todo mundo. Todo mundo vai. Então, é uma coisa muito interessante isso, porque quando você vê, daqui a pouco a gente está fazendo um show com o enredo da Mangueira, a gente está usando a música da Mangueira, as cores da Mangueira. Então, é uma coisa assim tão enraizada, né, que a gente, por mais que a gente queira fugir, não consegue. Eu passo muito por isso aqui também, sabe? Porque, assim, dentro do trabalho que eu faço, né, de capacitação, qualificação para essa economia criativa, para a indústria do carnaval, a gente capacita pessoas para trabalhar. Quando os artesãos ou então os alunos, né, vão fazer alguma peça, algum produto, eles vêm logo o verde-rosa. Eu falo, não, é geral, é geral. E eles vêm o verde-rosa, né, que sabe que eu vou gostar, né? Mas a gente tem que olhar no coletivo, no todo, né, como carnaval. Isso. Mas olha só, mas eu tenho uma coisa positiva que eu vejo, que é assim, tudo bem, é Mangueira, a maior parte é Mangueira, a maior parte dos artistas que estão contigo, que você leva, a sua equipe, mas o importante é levar a cultura do carnaval. Sim. O importante é mostrar o espetáculo carnaval, né? E eu acho que isso acaba favorecendo realmente o espetáculo, a nossa cidade, ao nosso carnaval, a todas as escolas e a todos os artistas que pertencem a esse grande espetáculo, né? Eu consigo ver dessa forma, não particularmente só para Mangueira. Sim. Eu quero aproveitar aqui, olha só, mandar um beijo para a Vânia, da tua equipe. Gente, ela é maravilhosa, muita paciência comigo. Obrigada, ela é um amor, ela é um amor. Horários, né? Porque aí ela, na hora que ela ligava, talvez eu não podia, eu fico muito na rua, tal. Então, a gente, Vânia, muito obrigada, tá? Não, ela realmente, assim, ela se tornou um dos pilares aqui. Cecília, sua vez. Yes. A gente empolga, a gente vai embora. Celia said, Carnival, the Rio Carnival is the most democratic party in the whole world. That's my perspective on the Carnival. It's a very democratic party. Everyone is welcome. Everyone can play a role, and that's very important for us. And the transformation of the Samba and the Rio Carnival to open more spaces for women is very important. We have many initiatives going on, and for example, one woman who has a leadership role now, she's the president of a bloco. And before, president of blocos were only men. So more and more spaces are opening for women, and women are stepping into those places. And this is really important for the transformation. In terms of how a carnival and basically the culture of the carnival is shown in the world, as I said before, sometimes it's done properly and sometimes it's not. From my perspective, it's not just a question of having batucada and samba dancers. Rio Carnival and the culture of Carnival is much more than that. And so I'm grateful for initiatives like the International Samba Congress, where
the art and the culture of Carnival is shown properly, with the roots, with respect, with all the things that make the culture what it is, and that's really important for us. Anna did say as well, when I was a young girl, 13-year-old, I was forced, like by my parents, to parade for Manguera, and so I will be a rebel and said I was Unión de Ailla, I'm not really Manguera. But now, as I'm organizing International Samba Congress, every time I do it, 75% more or less of the teachers are all from Manguera. When I'm thinking about the show for International Samba Congress, I'm thinking about the Manguera music. It is so rooted in me, and part of that community is in my heart. And so, and I also want to acknowledge all the team that I have with me, Tayan, my daughter Mary, Fernanda, Vanya, Cecilia, Mimi, Angela, because all this team that I have with me really understand and value what it is to show the culture of Carnival and Samba in the right way. Célia, é uma coisa assim também que são sempre reencontros, né? Essa sensação, parece que essa família do samba, e aquela uma coisa muito interessante. A Aldione estava falando assim, não interessa a bandeira, né? Mas sim como a gente leva a nossa cultura, né? Exatamente. Então, tipo valorizar a nossa cultura. E essa é uma grande preocupação, porque hoje em dia você vê aqui fora, as pessoas são apaixonadas pelo samba, mas são apaixonadas por às vezes, né, a gente vê pessoas apaixonadas por um aspecto do samba, né, que dá muito essa ênfase do corpo, do biquíni, e é uma coisa tão superficial que não é o que é ver uma Aldione da vida sambando, uma Célia, né, gerenciando. É uma coisa muito que é superficial, e que eu acho assim, o International Samba Congress, ele não quer criticar, não quer botar para baixo, mas ele quer realmente ser um apoio e uma fonte para que essas pessoas realmente tenham acesso ao que a gente valoriza na cultura, né? Então, assim, muito obrigada mesmo por você estar pegando essa parte também administrativa e dando voz, né, para muitas mulheres, abrindo caminho para as mulheres, para que as mulheres também comecem a perceber que não é só esse aspecto físico que é o necessário, né? Não é só o aspecto físico, e a Aldione está aqui para nos dizer também isso. É mais o que é a raiz. E vocês são as raízes, né? Que olhando agora, vocês são as raízes. Aninha, deixa eu te falar uma coisa. Eu coordenei durante 6 anos o Carnaval do Rio de Janeiro em São Luís, na Argentina. Eu recebi uma proposta, né, do Antônio Pitanga e da Benedita para poder montar um espetáculo e levar para São Luís. Então, claro, convidei alguns parceiros, pessoal da M7, nós contratamos a M7. A condição do Pitanga e da Benedita era que eu coordenasse, fosse a coordenadora geral, né, do evento, e conversei muito com o governador de lá, e trouxe ele para o Rio para poder conhecer um pouco do nosso trabalho, tá, dentro do carnaval, social, cultural e o espetáculo. E ele, assim, apaixonado. Eu fiz um ano com uma equipe, um ano de pesquisa para saber como seria esse trabalho lá em São Luís. Por conta da cultura, a gente ia para a terra do tango com samba e carnaval. Então, para saber estrutura de instalações e tal. E aí, quando a gente chegou no finalmente, né, com todo o projeto pronto, foi aprovado, e nós levamos, o governador queria que nós levássemos, que eu levasse 4.000 pessoas para lá. Eu falei, para entrar 4.000 aqui, vai ter que sair sua da província. Olha só. E aí, só para vocês entenderem, eu falei 1.000. Em outra situação,
falando de negócios, 4 mil para a gente seria maravilhoso levar 4 mil pessoas. Mas eu doida eu não sou. Vamos para 1.000. No outro ano a gente bota 1.500, 2.000 e vamos ver como que isso acontece. Mas o que eu quero dizer para você, olha, foi um projeto maravilhoso. Isso mexeu muito com a vida das pessoas. Mas o que eu quero te dizer, focando nas mulheres, é o seguinte. Nós levamos 1.000 pessoas e todas as escolas do grupo especial foram convidadas, cada uma com um grupo, e algumas do grupo de acesso também. Mas a M7 era responsável da seleção das escolas, o contrato com as escolas, tá? E aí, uma das coisas que eu pedi e que conversei muito com as coordenadoras de passista, pedia para elas, era para ter cuidado com a apresentação das meninas, das passistas. E nós estávamos indo para lá para poder apresentar um espetáculo e a nossa cultura, e representando o Brasil. Eu sou muito flexível, eu sou muito maleável, mas se eu for para a zona de confronto, eu decido. Então, é o seguinte, se for diferente do que eu estou pedindo, eu mando de volta. Porque nós não estamos indo para lá oferecer corpo. Nós estamos indo para lá oferecer alegria, integração, espetáculo, arte, cultura. Não é corpo. Corpo a gente vai para outro lugar. E eu, durante o primeiro ano, eu fiquei muito atenta a isso. Muito atenta a isso. Eu acho que até esqueci de ver o restante do desfile porque eu estava focada, entendeu? Cada um faz da sua vida o que quer. Mas a partir do momento que está num lugar, principalmente numa terra estranha, está junto com um coletivo e que está representando uma cultura e um país, o comportamento é um só, e ele é padrão. Ele tem que ser o mais alto nível possível. Sabe? Então, assim, eu acho que é dessa forma que a gente consegue mostrar o outro lado do carnaval. Mostrar uma arte. A dança é uma arte. Verdade. A dança é a movimentação de comunicação no mundo inteiro, independente de eu falar ou não falar o idioma. Então, isso tem que ser respeitado, isso tem que ser preservado. Então, assim, eu sei que eu não fui benquista por alguns, mas eu não ligo para isso, não. Só para dizer que a Cecília é da Argentina. Ai, que maravilha! Que a Cecília é da Argentina. Mas ela vive no Canadá. Que Cecília, pode traduzir. Anina said, I'm noticing when I see samba outside Brazil, that people are very passionate, but there seems to be a focus on only one aspect of samba, which is a culture and an art form. And that focus is superficial because it's the focus on the body and the bikini, the physical, the part of this, the bikini, the feathers, and the body, when samba is much more than that. So what is your opinion on that focus or emphasis on the body? And the answer from Celia is samba is much more than the body. Samba is culture, is an art form. So I had the opportunity for 6 years to coordinate a carnival event that was happening in a province in Argentina, the land of the tango. And I was the general coordinator, and I worked really hard to coordinate this event in a way that was respectful and with integrity and truth to what really the samba culture is. So all the samba schools in the top group and others were invited to put forward a group of pasistas because this person from this province in Argentina wanted like 4,000 people. We ended up with only 1,000, but regardless, I gave specific instructions in my expectations on how this was going to be presented in Argentina, because we are bringing our own culture. We are representing Brazil, samba, the community, all of that. So the way we behave and the way we present ourselves is very important.
And we are not there to offer our bodies. We are there to offer happiness, roots, culture. And that was really important. And even though I'm very flexible, if that was not what was being presented, I will have no hesitation and said, you are going back, you're not part of this, because it's really crucial that every time that we go to another country, that we remain true to the culture and present this as a culture, not just in the physical aspect. E Célia, a gente pode ver também o samba tem esse poder transformador, né? Ele realmente transforma, né? Mas eu sempre falo isso, a gente tem que ter um certo cuidado com como a gente se relaciona com o nosso corpo. Isso. E muitas pessoas aqui, pela repressão, pela falta de conexão com essa parte sensual, que eu acho que no brasileiro, a gente vai de biquíni para a praia, a gente tem sabe, é diferente essa relação do corpo que o brasileiro tem e o estrangeiro tem. Mas as meninas, às vezes, eu vejo assim, que elas veem o samba como uma libertação sexual, e não é uma conexão sensual, entende? Então, assim, é muito essa coisa do físico mesmo, né? O interessante é que, às vezes, as pessoas se baseiam no que elas veem no carnaval. E elas não entendem que, naquele momento, naquele contexto, de repente, pede uma mulher vir nua debaixo de uma água, né? Ou pede de uma mulher vestida de índio, que vai mostrar os seios. E não que seja uma coisa, que seja uma liberação total, né? Que é uma coisa que o Brasil é muito fluido, tudo pode no Brasil. O que acaba até mesmo para a mulher brasileira uma coisa muito pesada para a gente. A gente aqui nos Estados Unidos, eu já tive situações das pessoas assim acharem que é porque ser brasileira, eu acho que ela caiu. So, guys, I'm trying to wait for Celia to come back. I think that Cecilia and I, we are really talking a lot. Ela voltou. Então, Célia, essa coisa assim... universitários aqui. Então, é aquela coisa assim, né, da gente realmente, até mesmo, você hoje trouxe um tema que mostra que a mulher está tendo posições diferentes. Entende? Tinha caído, mas voltou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que falta... A nossa cultura é linda, é maravilhosa, mas eu acho que falta um ensinamento, vamos dizer assim... a gente tem um ensinamento prático, eu acho que falta o ensinamento educativo, tá? Uhum. Eu vou citar um exemplo. A Nilce Fran, ela tem um projeto aqui maravilhoso, tá? De passista. E eu já tive a oportunidade de assistir. A aula dela não é só aula prática, não é só liga o som, rebola, olha as cadeiras, olha a bunda, olha o peito, olha isso. Não, tem toda uma conversa educacional, tem toda uma conversa de orientação para que as meninas, principalmente, né, e os meninos também, né, que eles não se sintam uma mercadoria, que eles não estão ali na vitrine para ser vendidos. Tá? Eles têm que se sentir artistas, eles estão ali para ser assistidos, aplaudidos. Sim. E eu acho que isso deveria ser em vários outros segmentos, ou pelo menos em todos os projetos que a gente tem de mestre-sala e porta-bandeira, de passistas, principalmente, sabe? Uhum. Para que essas meninas tenham não só a orientação prática da arte, uhum, mas tenham todo o módulo educacional de esclarecimento, tá? Uhum. Para que possam se comportar
profissionalmente, tanto quanto no nosso país, em nossa pátria, quanto fora dela. Eu acho que isso a gente ainda está abaixo do nível, sabe? Mas, com certeza, eu acredito que a gente está caminhando para essa evolução também, para essa mudança. Como você falou, Aninha, o carnaval, eu sempre falei que o carnaval, para mim, o samba, é um instrumento de inclusão, de reinclusão, oportunidades e total integração. Total integração. A gente precisa saber conduzir esses instrumentos, essas ferramentas, né? Para que ela esteja totalmente virada para o melhor lado. Para o melhor lado dessa história. The question or the comment from Aninha was, in her perspective, her experience, my experience living in the United States now and coming from Brazil is that people in Brazil have a different, easier relationship with their bodies. It's something that comes natural. You know, we wear bikinis. It's nothing out of the ordinary. We are very comfortable in our bodies. We are sensual people, but it's not something out of the ordinary. While in other places outside Brazil, people, the cultures sometimes is more repressed around the body. And so when people experience samba, particularly women, they experience it as almost like a sexual liberation, which is different from what the art culture is, which is about the roots, and it's about this being in your body, but it's much more than the body. And so there is a bit of a disconnect there. And so what is your experience, Celia, in terms of this relationship with the body? And so the answer from Celia said, I feel that my observation is that in the culture of samba in Brazil at the moment, there is a gap. Because when young girls are trained or come to learn samba, they only are given perhaps the movements, the practical side, how to move the hips. But I have seen Nils Fram, for example. Nils Fram has an amazing project for young passistas where, yes, there is the practical aspects and the movements and the hips and everything, but there is also an orientation, an educational component. So these young girls, as they become passistas, they see themselves as artists. They are not there to be commodified for their body. They are sharing art and culture. And so how to be professional, how to value yourself, this is very important. So part of the transformation of the samba to move forward really is to really make sure that everyone is receiving the two aspects, not just the movement, the pragmatic, but also the educational and the ability to see yourself as an artist. Ó, as meninas estão comentando aí, né? Sim. A Aldione, a Márcia, a Fabi é nossa embaixadora também, tá? Ótimo. Está aqui presente. E a Alessandra Figueiredo também. Então, assim, elas estão comentando. Realmente, falta orientação, tá? A dança é uma arte, inclusive a das baianas, gente. Porque sabe que, né, a baiana está lá com aquela saia rodada toda, mas se a gente não der uma orientada, aquela saia voa e o negócio vai que vai, né? Eu vou te contar uma passagem, olha, uma coisa que aconteceu comigo, uma vivência, né? Uma experiência lá na Mangueira. Na época que eu era primeira-dama da Mangueira, a gente botou os projetos culturais na quadra, inclusive de passista. Aí tinha aula de passista e tal, aí vinham as meninas, né? Tal, aquela coisa. Quando foi um dia, eu observei, eu fui assistir a aula e aí eu falei, gente, que idade tem essas meninas? Porque para mim eram crianças, mas estavam com uma aparência de menina moça, de salto, maquiadíssimas demais, todas empinadas, cheia de gingado, sabe? Jogando negócio assim. Aí eu falei, que dessa linguagem eu entendo. Parei a aula, e aí eu falei, olha só, vamos desmontar, todo mundo vamos desmontar. Vai tirar a maquiagem, vamos tirar o salto e acabou. Não, tia, não vou. Não, enquanto estavam as crianças, ô tia.
aqui não vai. Menina, daqui a pouco vem as mães enfurecidas, né? Por quê? Porque aí eu falei, não, de jeito nenhum, vamos conversar, né, mãe? Pelo amor de Deus. Olha só, vocês estão colocando as crianças à frente da idade. A gente tem que aproveitar cada momento da nossa idade, cada faixa etária. Elas estão pulando a infância, estão pulando a adolescência. Isso. Não pode ser assim. Essa roupa, você que quer usar. Vamos lá. Você que quer usar. Não é a criança, não. E você fica botando na criança que ela tem que usar. Não pode. Olha o sapato da bicha, como é que tá, gente? Olha a cara toda borrada, todo mundo pro banheiro, todo mundo lavar o rostinho, volta aqui que a tia está esperando. Olha, aquele dia tinha mãe que queria me dar umas porradas. Mas são minhas amigas até hoje, agradecem muito, 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 porque ali era um momento também da educação, da cultura, sabe? Claro. E a gente não ia deixar as meninas serem avaliadas, mostradas pelo que elas não eram. Sim, e que tinha que evitar. A Evelyn, a nossa rainha de bateria, foi nossa aluna do projeto, sempre foi do projeto social da Mangueira. A Evelyn foi minha aluna na creche. Não é que eu desse aula, mas eu coordenava as creches da comunidade. Ela foi nossa aluna da creche Tia Neuma. Então, assim, olha a mulher que ela se tornou, olha a profissional, olha a mulher de comunidade negra que gosta da sua comunidade e consegue levar essa comunidade para fora. Ela está além dos muros da comunidade. Então, é isso, entendeu? E na hora que ela tem que apresentar de biquíni, ela se apresenta de biquíni. A hora que ela tem que se apresentar de mulher, ela se apresenta de mulher. Agora, nem por isso, ela se coloca numa bandeja e se joga para cima de ninguém. É verdade. Então, é cada fase, sabe? A gente não pode. Já muita gente, né? Eu já falei isso aqui, né? Não gostava das minhas, vamos dizer assim, incursões, né? Eu vou lá e meter o dedo. Mas não, eu fazia sempre elas lembrarem que eu sempre fui uma delas. Como criança, como jovem, adolescente, como sabe, uma mocinha e como mulher. E como mulher. Então, eu sabia o que eu estava falando, para quem que eu estava falando e por que eu estava falando. Eu tive uma situação que eu fui na Portela e aí tinha umas menininhas, sabe? Assim, bem em frente à bateria, e elas estavam com um shortzinho bem curtinho, mas bem curtinho mesmo, dançando tudo, né? Só que tem que ouvir um grupo de homens que pareciam ser estrangeiros, eu não sei de onde, filmando as meninas. E eu comecei a sambar na frente delas, entre ele e elas. As meninas ficaram revoltadas. Olha! Mas eu pensei, você não vai fazer isso, porque a gente não sabe qual é a intenção da pessoa filmando uma menininha com um shortinho pequenininho, né? A câmera dele estava bem para baixo, não estava né? E não sei o que esse cara vai fazer com essas filmagens. Eu não sei aonde que essa filmagem vai parar com uma criança, né? Que está sendo tirada até mesmo fora do contexto. Que, de repente, não está nem... A gente não vê uma bateria atrás, não vê o grupo de uma escola de samba. A gente está vendo ali uma criança fazendo todo aquele movimento com o corpo. Então, eu também, eu sou muito disso, eu sou muito que as pessoas também não gostam muito de mim, não, que eu também falo o que eu tenho que falar, e faço essas loucuras, né? Mas, Célia, olha só. Oi, Carlinha, essa Carlinha está aqui, Aldione. Gente, muito obrigada. Eu tenho que terminar agora, porque eu tenho que pular para a minha clínica para ver pessoal. Mas, olha só, obrigado mesmo por esse momento, obrigada pela oportunidade desse título, né, que eu fico às vezes assim, meu Deus, o que é ser embaixadora da Mangueira? Ainda estou assim tremendo, mas nós estamos realmente pensando aqui num projeto de inclusão de criança mesmo, para ver como é que a gente pode fazer essa né, parceria. E muito obrigada, dona Célia, muito obrigada mesmo pela senhora estar aqui, muito obrigada por tudo que você está fazendo pelas mulheres, para as mulheres, com as mulheres. E obrigada, Fabia, obrigada às outras pessoas. E realmente, sim, que pena que acabou. É uma pena. Eu sempre penso que a gente, mais de uma hora, as pessoas não vão querer ficar aqui na live, mas eu acho que a gente sempre tem que ficar mais de uma hora. Mas, olha, um beijo, felicidades. Muito obrigada. Que seu espaço seja sempre mais aberto, que você tenha muito mais
ideias, né? Que as ideias venham para você e que a gente possa realmente contribuir para esse projeto. Tá, muito obrigada pelo carinho, a toda a equipe, a toda a sua equipe, obrigada às pessoas que estão amigas aqui participando. Eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigada. E saiba que os embaixadores foram escolhidos a dedo. Você pode ter certeza disso, tá? Foram escolhidos a dedo, porque a Mangueira é uma escola muito especial, tá? Então, as pessoas que estão envolvidas na Mangueira são pessoas também muito especiais, tá? E em breve eu tenho certeza que a gente vai estar soltando um monte de novidade aí, fazendo o nosso encontro. Em nome do presidente Elias, um abraço para todos os mangueirenses. Obrigada. Meu nome, meu carinho, tá? E estou aqui sempre à disposição de vocês. Assim Beijo seja. no coração. Assim seja. Obrigada, Cecília. Cecília, obrigadão. Cecília, do you wanna translate? Oh. Well, very briefly, I want to say, if it's possible, there was a lot of conversation about, in particular, the need to protect young girls as they become passistas. And Ilse talked about one of her experience in a class for young girls where they were wearing full makeup and high heels, and for her perspective, that was too soon, that was not what this is about, and she asked directly, remove makeup, wait for the time to become a young woman to go into that space. Now take, feel what you need to feel at this age. And Anina also mentioned, I think, sorry, Anna, but I think this is very important. Anina, I was in an event and there were young girls dancing and foreigners were really, recording, and you don't even really know what's going to happen. So to really protect the young girls as they become artists. Celia said, all the ambassadors of Manguera were chosen very specifically. Manguera is a very special samba school, so our ambassadors are also special because we have a mission and we really take care of our school. So Anina, you have been chosen because you are a special connection to Manguera. Anina said, we are so grateful, Celia, of all the work you are doing to opening spaces for women, to have a woman like you in management roles, playing different roles is really important, opening the spaces, opening removing obstacles for others. And so we are, this sadly has to come to an end, and it's an hour, but, we are really grateful, and everyone who participated, because the role of the woman in the Samba School is a critical one. Gente, olha, a live fica no YouTube, compartilhe, gostem lá. Eu quero avisar aqui que nós tivemos fizemos uma decisão muito difícil de adiar o International Samba Congress devido a essa condição dessa nova variante da Delta, mas a gente quer proteger os artistas e os participantes, né? Mas nós vamos fazer online. E nós vamos, mais uma vez, usar o serviço do Fita Amarela e vamos usar também o Museu do Samba, que é bem perto da Mangueira. Então, a gente vai continuar fazendo o evento, mas online, né? E se der em junho de 2022, nós vamos ver se a gente consegue fazer um presencial. Né? Então, a gente estou querendo fazer muito isso. Então, olha, gente, beijo, abraço, eu tenho que sair correndo. Tá bom, obrigada. Obrigada, Célia. Tchau, tchau.